Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estamos aqui para ler mais um capítulo da Bíblia. Ontem nós lemos Gálatas capítulo 1. Hoje nós vamos ler Gálatas capítulo 2, tá bom? O apostolado aos judeus e aos gentios. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Está lá em Atos 11, 30, 15, 2. Levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios. Pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. A aparência está lá em Deuteronômio 10:17. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, irmãos, antes de a gente continuar a leitura aqui, a gente precisa entender algumas coisas aqui, algumas chaves aqui. A primeira chave que a gente entende aqui, o primeiro entendimento aqui que a gente tem, é que existe o evangelho, e esse evangelho ele foi pregado tanto aos judeus como aos gentios, tanto ao povo da circuncisão como ao povo da incircuncisão. E a gente vê isso aqui, ó. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, eu li aqui para você entender que, então, Deus, agora em Cristo Jesus, essa nova aliança em Cristo, ela abrange toda a humanidade. Claro que a aliança de Abraão, por exemplo, já fazia isso. Nós somos todos enxertados numa aliança em Cristo Jesus, numa nova aliança. E a gente vê que a aliança de Abraão, por exemplo, todo mundo foi abençoado por causa disso, né? Mas a gente vê que aqui nesse contexto aqui, trazendo para esse contexto aqui, então existia o povo da circuncisão e o povo da incircuncisão. E Paulo foi enviado como apóstolo da incircuncisão. O que isso significa? Que Paulo não pregou somente para os judeus. Na verdade, Paulo, assim, ele trouxe a mensagem do evangelho para os não-judeus, para aqueles que não criam fora do povo de Israel, né? Então, a gente vê aqui, irmãos, que, por exemplo, Pedro pregou muito o evangelho para o povo judeu, amém? Já Paulo pregou muito o evangelho para o povo judeu, mas muito mais ainda para os gentios. Então a mensagem de Paulo foi para os gentios, para as pessoas que não eram circuncidadas. E existe essa diferença, né? A questão religiosa
O judeu ele pode continuar sendo judeu agora crendo em Cristo, e o gentio não precisa circuncidar para crer em Cristo. A gente vê isso aqui, fica bem claro aqui. Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Obras da lei está lá em Salmos 143, 2 e Romanos 3, 20. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão, como está lá em Romanos 3, 21 ao 31. Então aqui, vamos pausar aqui para você entender. Deus tem dois povos que em Cristo são um povo só, judeus e gentios. E a questão e a grande treta é que eles estavam querendo que os gentios virassem judeus. E não precisa, irmãos. O gentio é gentio, o judeu é judeu. Mas Deus em Cristo nos torna um. O gentio é aquele que não segue a circuncisão, o judeu já segue. O judeu, no caso, ali ele seguia a circuncisão. O judeu, ele seguia várias leis. E o gentio não fazia nada disso. Por quê? Porque agora é tudo no coração, entendeu? Então, assim, a grande divisão entre os povos, Deus quebrou essa divisão lá na cruz. E o que eles estavam querendo é de novo colocar esse muro. Nesse caso específico aqui, a gente vê que não queriam se assentar para comer juntos. Coisa semelhante também aconteceu na história da igreja, só que aí com muitos cristãos que rejeitaram muitos judeus. Só que a verdade bíblica é: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então, a verdade é que todos nós pecamos e nós precisamos de um Salvador, tanto judeus como gentios. Esse Salvador é Jesus. Jesus veio naquela cruz para que a gente não ficasse mais nessa condição, mas a gente fosse feito nova criatura em Cristo, reconciliado com Deus. Agora tem uma questão: os gentios foram inseridos nessa promessa. Então, antes você via que Deus era o Deus apenas ali dos patriarcas deles, do povo judeu. Agora Deus é o Deus do povo judeu e dos gentios também. Porque agora todo aquele que crê no Senhor Jesus é um só com Deus. Não há mais separação entre pessoas. O pecado que nos separava de Deus e que nos separava um dos outros foi vencido por Jesus. Claro que pecamos ainda, com certeza, mas o que Gálatas 2 nos ensina é não rejeitar o irmão que
é diferente. Eu, como gentio, não devo rejeitar um irmão em Cristo, judeu que se converteu a Cristo. E vice-versa. Um judeu que se converte a Cristo, conhecendo a Cristo agora, no caso, ele não pode ser rejeitado por mim. Entendeu? Nós temos que amar uns aos outros, porque Deus vai cobrar de quem fica causando divisão na igreja. Infelizmente, muitos judeus foram tratados com repúdio ao longo da história da igreja. E muitos gentios também foram tratados com repúdio ao longo da história da igreja por muitos judeus. Mas Deus quer quebrar esse muro, irmãos. Pela palavra de Deus, nós hoje, em Cristo Jesus, temos a nossa justiça. E essa separação, ela foi rompida na cruz. O muro de separação entre os homens. Deus quer quebrar esse muro. Deus quer que a gente seja um só povo em Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é uma das conclusões que eu entendo lendo Gálatas capítulo 2. Nossos conflitos étnicos foram solucionados naquela cruz. Deus aceita tanto o judeu como o gentil por meio de Cristo. E olha só aqui, ó, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Deus nos aceita, não porque nós somos melhores ou piores, mas porque nós queremos no Filho de Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado pela essa palavra maravilhosa de hoje. Pai, que nós não venhamos ser uma igreja de separação, mas de unidade, Pai. Em nome de Jesus, e nós possamos amar uns aos outros. Em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra. Até amanhã, pessoal, que vamos ler Gálatas capítulo 3 e sermos edificados com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Valeu!